Olá, seja muito bem-vindo à terceira edição do programa Em Frente, que é o nosso programa do YouTube e do Facebook, aqui da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu sou Rodolfo Stank, sou jornalista da Seção Sindical, e hoje eu vou conversar com dois convidados bem especiais, a professora Mônica Helena Arriche Silva Goulart, que é diretora da Seção Sindical e professora do DAESO, Departamento de Estudos Sociais aqui do Campus Curitiba, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e eu converso também com o professor Ricardo Costa de Oliveira, que é professor do Departamento de Ciências Sociais, que fica dentro do programa de pós-graduação em Sociologia da UFPR, da Universidade Federal do Paraná. Os dois organizaram agora, no início do ano, e lançaram no primeiro semestre, o livro Família, Política e Etnicidade, que saiu aí pela editora Liberars. Esse é um trabalho de diversos pesquisadores, que tem artigos e pesquisas de diversos pesquisadores, e que foi publicado sob o guarda-chuva do NEP, que é o Núcleo de Estudos Paranaenses. Então, obrigado, professora Mônica, professor Ricardo, por aceitarem o convite para vir aqui hoje conversar com a gente. Eu queria começar com uma pergunta. O que é esse livro Família, Política e Etnicidade? Conta um pouquinho da trajetória dele e fala um pouquinho sobre o que é o livro mesmo. Por favor. Pode Então, vamos começar. lá. Boa tarde, Rodolfo. Professor Ricardo, aí, uma honra. Esse livro ele faz parte das várias publicações, aliás, é uma das várias publicações do Núcleo de Estudos Paranaenses, e a gente pensou nele já há algum tempo, né? E iniciamos, de fato, a produção do material, das pesquisas, do livro, ano passado, né? E acho que em abril finalizamos, né, para a editora. Mas, assim, é uma produção coletiva, né? Embora tenha a minha organização, junto com a grande parceria aí do Ricardo, e ele é feito, né, por várias mãos, digamos assim. Nós temos convidados, além de pesquisadores do NEP, nós temos convidados do próprio programa de Sociologia, professor Márcio de Oliveira, temos a nossa amiga Julieta Weber, professora da UEPG, né? Então é uma grande honra a gente ter essa publicação em mãos aí, nesse contexto de pandemia, enfim, né? É um resultado de um trabalho coletivo, mas que nós dois acabamos finalizando e pensando na proposta geral do livro, enfim, né, dando os nossos toques aí particulares. O livro é uma construção coletiva, como a professora Mônica está apresentando, e ele também segue uma unidade epistemológica e temática dentro das preocupações do Núcleo de Estudos Paranaenses, que é a dimensão da estrutura de parentesco das famílias e o poder político, as instituições. E é também um estudo de caso sobre a questão da etnicidade. Como que a etnicidade também passa pela dimensão familiar e pelo poder. E aí temos um conjunto de capítulos que oferecem pesquisas originais. Começamos com um capítulo Instinto de Nacionalidade, que eu que escrevi, é uma pesquisa, na verdade, muito longa, várias décadas que eu venho me dedicando, sobre as origens sociais do grande escritor brasileiro, carioca, Joaquim Maria Machado de Assis. Quais foram as condições do nascimento do Machado de Assis naquela comunidade que é a Quinta do Livramento, próxima ao centro do Rio de Janeiro. E aí está o enredo brasileiro da Casa Grande e Senzala, dos senhores, das escravizadas, das famílias de agregados, como que Machado de Assis surgiu nesse ambiente e se tornou, ao mesmo tempo, um intérprete e um autor sobre a realidade social brasileira, a realidade política, através de brilhantes obras de literatura. Aí temos também a parte de afro-brasileiros,
trabalhos também com a própria professora Mônica, do Dr. Otávio de Alencar de Lima, que foi um primeiro engenheiro negro aqui da Universidade do Paraná e considerado o primeiro prefeito eleito, primeiro prefeito negro eleito no Brasil. Também o trabalho do jovem Maílson Buba sobre o doutor preto na política, um trabalho de um importante autor, operador na Assembleia Legislativa do Paraná. Aí passamos para o sírio-libanês, também uma comunidade de imigrantes importantíssima no Brasil, no Paraná, em Curitiba, trabalho do Márcio de Oliveira e do Fábio Baracá sobre os descendentes de sírio-libaneses na política paranaense. Desde famílias como Cury, até a família de um reitor eleito da Universidade do Paraná, Salamune, nós temos aí uma lista muito importante desta interessante comunidade de imigrantes no Brasil. Aí também, depois a Mônica vai contar o trabalho dela sobre o Sagina Khedr, que foi um grande crime político ocorrido em Prudentópolis, sobre os italianos e a trajetória desta grande figura da política nacional, que é o ex-senador, vereador Eduardo Matarazzo Suplicy. O Supla, também o pai do Supla, que é um grande símbolo da política em São Paulo, no Brasil, no Partido dos Trabalhadores. Também sobre a imigração recente de portugueses no Paraná, trabalho da Luciana Podlasek, José Loureiro de Ascensão Fernandes, a imigração portuguesa e a integração na elite curitibana. Da comunidade polonesa, também importantíssima, temos o trabalho da Rafaela Mascarenhas Rocha. Também da comunidade eslava, os ucranianos, trabalho do professor Alessandro Cavacin Alves sobre os deputados estaduais e federais de origem ucraniana, em regiões como Prudentópolis. Também a professora Maria Julieta Weber Córdova e o Henrique Vitmichin sobre a imprensa ucraniana e várias das suas questões. E também, para fechar o livro, Várias Etnias na LEP, que é um estudo da Natália Granato e do Eduardo Miranda, sobre como os imigrantes e seus descendentes vão entrando na Assembleia Legislativa, no poder político e também se integrando nas esferas político-administrativas do Paraná. Então, um trabalho sobre a dimensão da etnicidade, as identidades, família e poder político. Eu queria, então, aproveitar esse momento até para a gente conversar e já que a professora vai contar aí o caso da descoberta dela, do crime que chocou o Paraná e tal, eu queria durante essa fala, talvez ouvir um pouquinho da professora Mônica, que impacto que tem você estudar e entender um pouco essa linhagem familiar das famílias que estão vinculadas ao poder e essas discussões étnicas no estado do Paraná. Assim. Então, entre outras palavras, por que esse livro é importante? Por que é importante que as pessoas entendam esse tipo de estrutura histórica, né? Observar a genealogia das famílias que estão no poder? Então, se a gente analisar aqui alguns capítulos específicos do livro, eu vou falar dos meus aqui. Por que é importante? Porque a gente tem um processo de entrada de imigrantes na política do Paraná, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um processo de exclusão de certos atores políticos, né? Essa entrada é interessante porque ela ocorre, sobretudo, por meio de casamentos, né? O matrimônio é uma entrada significativa. Nós temos vários casos, inclusive citados no livro, né, de imigrantes que entram na política, mas quando a gente observa a esposa, efetivamente, ela é membro de família tradicional do Paraná. Então, quando a gente estuda, né, esses grupos políticos, essas famílias do poder, a gente tende a perceber uma longa trajetória desses grupos. E esses grupos tendem a permanecer no poder, asseguram privilégios ao longo do tempo e também permitem a entrada, né, de alguns sujeitos no jogo político. Né? Vou começar, então, Rodolfo, falar do Dr. Otávio. Né? Otávio Alencar de Lima, o primeiro político negro do estado do Paraná. Isso foi uma descoberta assim, muito legal, muito interessante, eu fiquei muito feliz. Né?
ao receber um livro e abrir e encontrar a foto do Otávio, né? Um jovem homem negro, né, de terno e gravata, numa posição social bastante importante para a época, né, 1928, foi uma grande surpresa. E procurar conhecer, então, esse sujeito. Ora, o que faz, né, num contexto da República Velha, um homem negro ser eleito prefeito na cidade de Tomazina. Eu sou professora sou pesquisadora, né, do Paraná da República Velha, da política, e até então eu não tinha visto nenhum caso assim. O que a gente tem, geralmente, nos espaços do poder local é uma reprodução de membros das famílias ocupando espaços de poder na prefeitura, ou na Câmara Municipal, e eles vão fazendo, né, a rotatividade, digamos assim, entre algumas famílias, né, da esfera local. E também não está muito longe quando a gente pensa no governo do estado do Paraná. E aí, de repente, surge, né, a foto do Otávio. Até vou mostrar para vocês aqui que eu estou com o livro. Né? Acho que vale a pena, não sei se é interessante. Né? Surge a foto dele no livro, quando eu estou pesquisando, mapeando os prefeitos eleitos, né, durante esses 40 anos aqui do Paraná. E a gente tem municípios com assim, completa ausência de informações sobre os seus representantes, né, no início da República. Eu me deparo com essa figura do Otávio. Quem foi o Otávio? Um estudante muito aplicado, né, um estudioso, e que acaba tendo certa relevância por conta da atividade do seu pai, que era o servente de primeira classe dos Correios de Curitiba. Isso no final do século XIX. Né? O Otávio Alencar de Lima, ele nasce em 1895, em Curitiba. E os relatos que eu encontrei dele nos jornais, os primeiros relatos, né, foi de que ele sempre foi um aluno estudioso, né? Sempre com boas notas, sempre sendo elogiado pelos professores. Ora, professora, mas se ele era um negro desconhecido, como é que a gente vai ter essas informações? Porque os jornais da época, eles traziam essas informações. Eles traziam, faziam menção às escolas, aos alunos, às provas que eram realizadas na época, enfim. E aí, no meio desses nomes que a gente já conhece, das famílias tradicionais históricas do Paraná, aparece também o nome do Otávio. Né? Ele fez a escola normal, fez seus estudos primários em Curitiba, fez a escola normal, e ele entra na Universidade do Paraná, que ainda não é federal, né? Vai ser somente nos anos 50, federalizada. Ele entra na primeira turma de engenharia. Né? E só que não é por acaso, né? Como eu falei antes, ele entra, de certa forma, pela boa atuação do seu pai. Né? Então, assim, no início da universidade, o governo disponibilizava recursos e, por conta desses recursos, ele tinha direito a indicar 10 alunos que estudassem na universidade sem, né, ter que pagar a mensalidade. E aí, dentre esses alunos, alguns nomes também conhecidos, mas a gente tem o Otávio. E ele entra para a turma e se forma na primeira turma de engenharia civil da Universidade do Paraná. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, da Enedina, a primeira mulher, né, a gente tem vários textos, publicações sobre ela, já é uma questão extremamente positiva, né, um grande avanço. Mas quando a gente pensa no Otávio, também filho de pedreiro, né, de servente de primeira classe, de pedreiro dos Correios, a gente pensa também que é muito positiva essa entrada dele nesse universo acadêmico. E a gente puxa, né, quando eu puxei os colegas de classe dele, né, no momento da formatura, a gente vai encontrar os nomes
de filhos da classe dominante do Paraná naquela época, né? Pessoas que depois se tornaram prefeitos, deputados, né? Foram para o judiciário, pessoas privilegiadas, brancas, sobretudo brancas, né? E eu estava no meio delas. E aí, uma outra perspectiva interessante, né? Ainda como aluno da universidade, ele se torna professor, né? Porque ele se formou na escola normal, e ele cria uma sociedade com um colega dele, também da universidade, e funda o Colégio Renascença. Se eu não me engano, no ano de 1916. Agora imagine, um negro, né, sendo sócio de um branco de família tradicional no colégio. O colégio, se eu não me engano, ficava na Praça Carlos Gomes. Essa sociedade, ela dura pouco tempo, e depois, no ano seguinte, se não me engano, em 17, ele funda a própria escola, onde ele é o professor responsável, o diretor, né? Eu não tenho informações de quanto tempo essa escola durou, né? A localização dela também ficava na Praça Carlos Gomes. Carlos Gomes era um local assim bem importante e de circulação, e a gente vai encontrar outras escolas também, né, nessa região. E imagine ele, né, funda sua própria escola, né? Existem relatos também posteriores sobre a atuação dele como professor, né, e sempre muito elogiosos. Mas ocorre que em 1924 ele é eleito prefeito do município de Tomazina. E aí, o que é interessante também nesse processo, né? Quando a gente olha para a política brasileira da época e, né, para a política do Paraná, a gente tem mecanismos que restringem a participação da população, né? Tanto como no eleitorado, né, o sujeito tinha que saber ler, escrever, enfim, né, homens maiores de 21 anos, e a gente vai ter, no início da República, para você ter uma ideia, uma composição de 2% a 3% da população só com eleitores. De repente você vê um prefeito negro aqui no estado do Paraná, né? E aí ele é eleito pelo Partido Republicano Paranaense, que era o partido da elite, o partido da oligarquia, né? Formado em 1907 pela junção de dois ex-partidos políticos também, que a gente vai ter uma divisão aí de interesses, né? Não de ideologias, de comportamento, de bandeira, nada disso, mas uma divisão de interesses, né? A gente tinha os grupos políticos aqui do Paraná divididos. De um lado, o Partido Republicano Federal, liderado pelo Vicente Machado da Silva Lima, e de um outro lado, o Partido Republicano, que fazia, às vezes, da oposição, entre muitas aspas, né? Mas sob a liderança do generoso Marcos dos Santos. E em 1907, por conta da morte de Vicente Machado, eles fazem uma reorganização política e acabam fundando esse Partido Republicano Paranaense, que não vai ter, de forma efetiva, nenhuma oposição política até 1930. E é justamente nesse partido que o Otávio é eleito prefeito de Tomazina em 1924. Né? Mas o que faz com que esse sujeito seja eleito? E tudo indica na pesquisa, e foi assim uma primeira aproximação, claro que tem muito ainda que se investigar, né, a respeito da trajetória dele, que o conhecimento dele na área da engenharia. Ele fazia explorações do setor químico, né, de carvão, e na época, em Tomazina, existia até uma lenda de que existia lá diamantes. Né? Então, eu acredito que por conta desse conhecimento dele, da engenharia química, ele também tinha uma disciplina, um rigor no seu trabalho, e isso atraiu, né, o Afonso Camargo, que era o chefe político do Partido Republicano Paranaense na época, né, e abrisse as portas da política para o Otávio Alencar de Lima.
ele foi eleito, exerceu o cargo nos 4 anos. A gente tem uma narrativa do Horácio Nogueira, de um outro político, que foi nomeado à prefeitura, uma prefeitura no interior de São Paulo, se não me engano, em 1923. Mas, de fato, político eleito, né, para uma prefeitura que exerceu os 4 anos de mandato, até o momento a gente tem o caso do Otávio Alencar de Lima. Então, esse é muito interessante, né? Um curitibano negro aí sendo o primeiro prefeito eleito no Brasil. Outras questões interessantes. Ele vai se posicionar muito bem com essa elite política do Paraná após 1930, não mais como político efetivamente, né, ocupando cargo eletivo, mas ele sempre vai estar junto com esses grupos poderosos. Então, ele acaba tendo uma ligação, segundo os jornais, com Manuel Ribas e depois com o seu discípulo político e um dos homens mais ricos do Brasil, o Moisés Lupion. E interessante que ele chama essa elite econômica local de Tomazina para vender a preços populares parte de suas terras, para que seja atraído a população trabalhadora e que tenha acesso à terra. Infelizmente, a gente não tem continuidade dessa posição do Otávio, enfim, né? Muito original para a época. E também ele não continua, né, na administração de Tomazina após 1928. Ele continua morando lá por algum tempo, né? Muito ligado, uma pessoa muito ligada aos esportes também, né? Era vinculado ao tiro de guerra, inclusive ele fundou o tiro de guerra lá em Tomazina. E outra questão importante é que o irmão dele chega a ser general, o Antenor, né? Alencar de Lima. E também é uma figura pouco conhecida aqui no Paraná e precisa de mais trabalhos aí nesse sentido, né? Para que a gente tenha acesso à família. O Otávio, ele chega a uma situação econômica, né, razoável, a gente não tem acesso efetivo, né, de qual era o seu patrimônio no momento da sua morte, se não me engano, em 1973, né? Mas ele teve, ao longo de sua vida, bons relacionamentos políticos, né? Boa entrada nessa classe dominante. Inclusive, assim, ele era convidado para os casamentos da família do Lupion, né? Tinha uma grande entrada aí nesse grupo da CDT. E ao longo do tempo, realmente, muitos elogios à atuação dele e poucas críticas, né? E aí, por conta dessas poucas críticas, a gente tem a justificativa de que ele era realmente ligado aos grupos mais poderosos. Então, as críticas, né, as conversas negativas em relação ao Otávio acabavam indo para frente. Beleza, professora. E o seu segundo artigo, sobre o que seria? Sobre um assassinato, é isso? Que abalou uma cidade do interior do Paraná? Pois é, abalou, mas nem tanto assim, sabe, Rodolfo? Abalou, acho que na época, mas com o tempo, o fato, o caso, né, esse assassinato político, ele foi silenciado. Observando, né, e lembrando aí como eram as eleições no Brasil, na Primeira República, a gente vai ter em todo o período muita violência, né, durante as eleições, muita rivalidade, né, disputas, embora as eleições a gente sabe que eram formadas por fraudes, né, de toda a ordem, mas eram momentos realmente de muita violência. A gente vai encontrar isso no estado do Paraná ao longo de toda a Primeira República. No caso de Prudentópolis, né, propriamente dito, a gente está falando das eleições para presidente da República em 1930, e também aqui do Paraná, a gente teria eleições para o Senado, se não me engano. E essas eleições foram bastante disputadas, porque é o contexto em que a gente tem uma maior movimentação externa em termos de oposição. A gente tem a Aliança Liberal, de Getúlio Vargas, e que vai influenciar boa parte dos políticos aqui do Estado, que até
muitos deles eram antes vinculados ao Partido Republicano Paranaense, mas que, de alguma forma ou de outra, foram alijados do poder. Alguns se calaram, né? Mas outros não. E aí a gente tem a figura interessantíssima do Sadi Naked, né, que é um descendente de árabe, mas que nasce no Paraná em 1895, a gente não sabe ao certo em qual cidade, se é Prudentópolis ou outra região, mas o pai dele veio da Síria, né? E ele é um jovem que primeiro inicia a sua vida profissional como... ele vai ser, agora eu esqueci o termo, mas enfim, vai ser uma espécie, depois você arruma lá, Rodolfo, uma espécie de cabeleireiro, né? Como é que chama? Fugiu o termo. Em Prudentópolis, mas ele vai estudar em São Paulo, fazer, né, os seus estudos secundários e se forma em Direito, né, na Universidade de São Paulo, em 1921. Na Universidade de São Paulo, ele conhece a sua esposa, Valquíria Naked, né, Valquíria Moreira da Silva Naked, que na época era uma feminista ligada ao movimento sufragista de São Paulo, filha de ex-deputado, né, importante de São Paulo, Antônio Moreira Lima, e Antônio Moreira da Silva. E ela, junto com o seu irmão, se forma em 1913 em Direito, antes dele ainda, né? Ele se casa em 1924 e ele volta para morar em Prudentópolis, né, que era um pedido do seu pai. Só que nesse meio tempo, né, ele, nas idas e vindas como estudante ainda de Direito, ele começou a fazer críticas aos poderosos locais de Prudentópolis. Mas eram críticas pontuais, assim, críticas de pessoas, né, de estudante de Direito, crítica de advogado. Eles exercem os dois a advocacia em São Paulo e depois passam a exercer no município de Prudentópolis. E aí eles se organizam, sobretudo o Sadi Naked, do Partido Democrático, né? Criado em 1926. Mas eu não encontrei nenhum documento que comprovasse a filiação dele, de fato, ao partido. Mas ele usava o broche, até, inclusive, do partido. Mas ele se vincula, efetivamente, à Aliança Liberal do Vargas e cria... no distrito de Patos Novos, se não me engano, em Prudentópolis, uma sessão, né, partidária lá para apoiar, né, os candidatos possíveis do Paraná a disputar essas eleições e até a própria candidatura do Prestes, né, em termos de presidência da República, do Getúlio Vargas, desculpe. E aí ele começa a enfrentar essa oposição acirrada desse grupo dominante, que é um grupo político que está presente desde o surgimento do município de Prudentópolis, né, desde 1906, que é o grupo da família Durski, né? E inclusive a gente tem o primeiro prefeito de Prudentópolis, o José Durski, e aliado a ele, aos Durski, né, outras pessoas importantes também da cidade. Nas eleições de 1º de março, ele já previa, né, nesse momento, que ocorreriam aí várias formas de fraudes. E antes disso, ele já se sentia ameaçado, né, por setores importantes aí da cidade que eram, sobretudo, aliados ao governador da época, Afonso Camargo. E aí ocorrem as eleições em 1º de março, né? A gente tem, assim, 4 sessões no município de Prudentópolis, ou melhor, 4 sessões no município e uma em um distrito próximo a Prudentópolis. Para você ter uma ideia, assim, algumas urnas são roubadas em 2 sessões. A gente tem a presença do prefeito da época que entra em uma dessas sessões e cochicha, né, no ouvido do mesário lá do presidente da mesa, e esse presidente da mesa vai embora, pega as atas, né, as urnas,
e vai embora e entrega para o prefeito depois fazer a contagem dos votos. E aí é claro que não acontece as eleições. Nas duas únicas sessões que a eleição ocorreu com certa normalidade, a gente teve a vitória do grupo oposicionista. Mas o resultado que a gente tem oficial, entre muitas aspas, é de 3 vezes mais esse valor numérico, né? E a oposição quase nem aparece com votos. Então, assim, é um verdadeiro absurdo. E essa situação ela é narrada por vários jornais, sobretudo o jornal Gazeta do Povo. O Sérgio Naked, como ele já sabia dessa situação, ele já tinha encaminhado o telegrama para o Getúlio Vargas contando das fraudes eleitorais aqui, ele já estava prevendo que ia acontecer. E ao longo desse tempo aí, nesse íntere, ele é sempre ameaçado pelo delegado da cidade. Esse delegado, ele tem uma trajetória importantíssima no sentido assim, o homem voltado para o crime, né? O sujeito tem a sua vida, né? Nessa direção. E aí ele acaba sendo contratado, claro, né? Sob as vistas, né? Do governador do estado, para fazer esse papel, né? De tentar coagir, né, os possíveis opositores aí. Mas e o Sage, ele tinha uma entrada bem importante assim com os trabalhadores do campo, os colonos e tal, era uma figura bastante conhecida por conta do pai, né, que era comerciante do local, um dos primeiros moradores também, né, da região. E como eles eram ilustrados, né, o Sage e a Valquíria, eles tinham uma entrada significativa também nessa elite política e nacional, eram figuras conhecidas. Tanto é que quando o Getúlio Vargas passa aqui em 1930 pelo Paraná, ele vai visitar a Valquíria Naked, né? E aí, né, nesse contexto aí das eleições e tal, ele manda esse telegrama para o Getúlio Vargas contando, né, das tramóias aí da política local com o vínculo, né, do governador do estado, Afonso Camargo. Aí a gente tem assim todo o enredo do sistema coronelista, né, desse vínculo, dessa submissão do poder local em relação ao governador do estado, né? Nada acontecia sem que o governador do estado soubesse, né? Sem que ele desse sua carta branca, enfim, né? O que era a oposição durante um tempo, em momentos depois acabava sendo cooptado, né? Para o grupo do Afonso Camargo. Ou então esses grupos desapareciam e falavam entre eles, enfim. Pouco tempo depois das eleições, no dia 19 de março de 1930, o Sage Naked é assassinado. Mas, assim, o que acontece? Esse grupo, né, que dominava a cidade cria uma certa situação, né, entre o delegado, o Pedro Pierre de Oliveira, e o Sage Naked. E, assim, ele vem para Curitiba, né, uns dias antes, ele vem para Curitiba para tentar conversar com o governador do estado, com o chefe de polícia do estado, que, né, hoje seria como secretário da Justiça, para, né, relatar, olha, nós tivemos eleições, né, ocorreram fraudes, violência e tudo mais, e eu estou sendo perseguido também, minha esposa, minha família e tal, ameaçada, né, o tempo todo. Mas quando ele volta para o Bentópolis, a situação toda já estava armada, né? Quando ele ainda estava em Curitiba, o delegado entrou na casa dele e se apropriou de um rádio, né, que eles tinham na casa deles, que eles se comunicavam também, transmissores de rádio, né, que eles se comunicavam com outros grupos, enfim. E era propriedade da família. E o delegado se apropriou desse objeto. E aí criou-se toda uma preocupação com a família, com o cunhado dele, casado com a irmã, e com a esposa. Então, assim, eles tentam ir buscar,
né, esse objeto na delegacia, esse rádio. Nisso, já o Sage Naked se encontra na cidade, né, mas a Valquíria, a esposa dele, tenta, digamos assim, dar conta dessa situação para que ele não se envolvesse, porque já sabia, né, que o resultado final seria trágico. E aí ela chama, por exemplo, o juiz de direito da cidade para ir com ela até a delegacia para ver o que tinha acontecido. O cunhado, né, vai para o telégrafo da cidade tentar emitir um documento, né, relatando o que estava acontecendo, enfim. E aí, quando ele volta, né, ele vai buscar a esposa na delegacia, e é onde ocorre todo a trama, né, o enlace, digamos assim, desses relatos aí, fatos políticos, enfim. Ele sai da delegacia, né, discute com o delegado, evidentemente, sai da delegacia junto com a esposa, junto com a irmã, o cunhado, o juiz da cidade, né, que tinha ido lá para acalmar os ânimos, e ele é assassinado pelas costas. Ele leva 3 tiros, né? Mas antes dele, a Valquíria também leva um tiro na coxa, né? E ela pede, inclusive, os relatos, né, que são bem variados. Ela pede pela vida do marido, e o delegado dá ordem justamente para que os praças, né, atirassem no Sage. E o Sage sai correndo. Isso ocorre mais ou menos umas 8h30, 9 horas da noite, né? E eles estavam na delegacia, segundo relatos, desde a Valquíria e o cunhado, né, desde das 5, 6 horas da tarde, né? E o corpo dele, digamos assim, cai a uns 70, 80 metros de distância da delegacia. Alguns vão dizer que o próprio delegado acabou roubando o dinheiro que ele tinha na sua roupa, no seu terno, enfim, uma história triste também, sabe? E aí, fazendo essa autópsia, né, em 1924, consegue-se comprovar realmente que ele, né, foi atirado pelas costas e tudo mais. Mas, enfim, durante todo esse tempo, o que a gente vai ver? A gente vai ver que o delegado ele fica protegido por essa elite política local, vinculada ao Afonso Camargo. Inclusive, ele demora para ser preso, né? E durante esse período, ele continua ameaçando a família, os parentes do Sage Naked. A Valquíria, poucos dias após o assassinato do marido, ela vai morar em Ponta Grossa, junto com alguns familiares, por conta da coação mesmo, né? Do medo. E esse delegado, que se dizia tenente, mas não era tenente, né? Então, ele continua ameaçando não só a família, mas também aqueles que viram o acontecimento, né, para que não relatassem depois, no processo, na averiguação, né, o que tinha de fato ocorrido. O que venceu mesmo foi a elite política local e os vínculos com o governador do estado, né, esse grupo, essa oligarquia maior, que a gente sabe que após a chamada Revolução de 30, a gente não tem uma mudança significativa aí desses grupos, né? A gente tem outros nomes, mas os parentes, os interesses seguem os mesmos. É isso. Tá joia, obrigado, professora, por essa aula. Agora eu vou fazer uma última pergunta aí para o professor Ricardo, que acompanhou a gente. Professor, esse é um livro que sai agora, no meio da pandemia. Eu queria muito saber, assim, e ouvir a tua percepção sobre esse papel da universidade, assim, né? O NEP está sempre produzindo obra, discutindo. Qual que é o papel da universidade de produzir esse conhecimento e de publicar e de transformar essas pesquisas em algo que pudesse ser usado, assim, efetivamente, e que pudesse ser consumido pelo público? Eu acho que a pandemia ela não interrompeu as pesquisas, uma vez que a universidade até aumentou a sua capacidade de investigação em vários temas de grande interesse social, político
inclusive para entender a lógica social, a desigualdade social na pandemia, porque os periféricos, a classe trabalhadora, negros, índios são os mais afetados. E é um dever da universidade elaborar e oferecer pesquisas críticas para que a comunidade possa entender o que é o Brasil, o que é a nossa estrutura social, porque somos uma das sociedades com uma das piores concentrações de renda no planeta, e também entendermos o perfil da nossa classe dominante, das nossas elites, sempre um processo histórico de produção e reprodução de desigualdades, saber como poucos controlam o Estado, controlam o orçamento, as políticas públicas, e entender por que a maioria do povo brasileiro vive com muitas dificuldades socioeconômicas, falta de educação, falta de saúde, falta de moradia. E esse é um processo de longa duração que também pode ser explicado pela análise do perfil da classe dominante, suas elites e famílias no poder. Tá joia, professor. Então, eu queria encerrar. Obrigado, professora Mônica. Obrigado, professor Ricardo. A gente fica por aqui. E se você quiser mais informações sobre a seção sindical dos docentes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, recomendo que siga as nossas redes e vá atrás do livro Família, Política e Etnicidade. Muito obrigado e até mais.